1 Pedro, capítulo número 2, versículo número 10, no versículo número 11, versículo número 11, 1 Pedro, capítulo 2, é lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículo número 11, nós vamos orar para que você venha estar conosco enquanto procura em oração, para Deus abençoar essa palavra dessa noite. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso, Pai celestial, em sinceridade te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, meus erros, e te peço, ó Deus amado, Deus querido, que tu venhas abençoar a tua santa e a tua gloriosa palavra. Ó Pai, que essa palavra que, ó Deus, tu colocaste no meu coração e não deixaste que eu mudasse, Senhor, ela venha ser bênção para nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, sair daqui, ó Deus, de forma que venhamos praticar essa palavra. Então, é que eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo número 2, versículo 11, diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu vou ler outro versículo, mas esse versículo explicar. Concupiscências da carne é o que? É que a gente, o que é abster? É a gente não praticar o que a carne gosta. É da gente não fazer o que agrada a carne. Isso que é as concupiscências da carne. Agora eu vou abrir lá. Você não precisa abrir não, só ouve. Eu vou abrir lá em João, capítulo 17, versículo 17. Olha só, presta atenção, não sabe, não, senão você acaba perdendo tempo e você não vai prestar atenção. João 17, 17 diz assim: santificai-vos na verdade. Santificai-vos na verdade. Aí o versículo fala assim: a tua palavra é a verdade. Podem sentar. Santificai-vos na verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. A tua palavra, Pai, é a verdade. Que você possa não somente ser ouvinte dessa palavra, mas que você venha a ser praticante. Sabe por quê, irmão? Porque muita gente prega, muitas vezes a gente ensina, muitas vezes a gente fala, mas chega lá fora, basta alguém falar uma coisinha, que tudo aquilo que tu aprende aqui dentro joga no lixo. E nós temos que parar com essa, isso chama-se meninice. Nós temos que parar de meninice. Nós temos que aprender que a palavra de Deus é a verdade. A verdade é aquilo que você ouve aqui. A verdade é aquilo que você ouve na palavra de Deus. A verdade não está no que é dito lá fora. E o que é dito lá fora, muitas das vezes, acaba com a vida do crente, porque ele deixa a verdade que ele escutou para ficar com aquilo que é falado. E Deus estava me incomodando disso, Deus estava me incomodando nisso, nesse domingo de Páscoa. Por quê? É a verdade bíblica, né?
É a verdade bíblica. É a verdade que nós temos que falar. Você vê a Páscoa é algo mais importante do que o Natal. A Páscoa é mais importante do que o Natal. Porque a Páscoa, ela vem falando da ressurreição de Jesus, da vitória que ele teve numa cruz para nos levar para o céu. Comemora a vitória que Jesus alcançou depois de viver uma vida toda sendo perseguido, humilhado, caluniado, tudo isso Jesus passou. Então a Páscoa é mais importante. Mas o diabo é sujo. Sabe por quê? Porque ele botou um coelhinho na Páscoa. Ele botou, desgraçado. Ele botou um coelhinho na Páscoa. Ele botou. Rapaz. Aí o que a Páscoa se transformou? A Páscoa se transformou na obrigação dos pais darem ovinho de Páscoa para os seus filhos. E aí, sabe o que acontece? O crente está praticando isso, porque isso não tem nada a ver com Páscoa. O coelhinho entrou na Páscoa de gaiato. O coelhinho, coitado, que não tem nada a ver com Páscoa. Jesus nunca foi coelhinho, nem tem dente igual o da Mônica. Aí, a gente não ensina aos nossos filhos o que é verdade. Os nossos filhos crescem pensando que a Páscoa é dia de dar ovinho de chocolate para eles. E aí o capitalismo lá fora te cerca. Tu às vezes vê colégio que se diz cristão, porque às vezes o que o pai e a mãe fala? Opa, eu vou botar meu filho no colégio evangélico, porque afinal de contas o colégio é evangélico. Então ele não vai ser evangélico. Aí o que acontece? Está no colégio evangélico, daqui a pouco tem festa jesuína. Tem a festa junina camuflada, que a verdade é essa. Com barraquinha, com tudo. Aí, no mês de junho, que é o mês do Santo Antônio, São João, é o mês da festa junina, está lá a escola fazendo festinha. Às vezes faz até rifinha, faz até aquele nomezinho para o filho ser reizinho, para a filha ser rainhazinha. Aí você tem que vender aquilo tudo, irmão. Que coisa desgraçada, maligna é essa? Desgraçada, a mesma prática mundana, a mesma prática satânica de adoração a ídolos é imputada no meio da igreja. E nós estamos aceitando essas atitudes. Porque num colégio secular, vestir a criança de coelhinho é lindo, um bebezinho, nenenzinho, vestir é lindo, né? Ele vai lá, sai com aquele vestidinho e tal, vai lá e vem com um ovinho de Páscoa, é lindo. Só que isso está distorcendo a verdade da Páscoa. Eu não estou falando que você de repente deve proibir teu filho de ir no dia da Páscoa, pé da Páscoa, sabendo que ele vai vir de coelhinho. Eu estou falando com isso, não. Eu estou falando que ele pode até vir de coelhinho, mas a nossa obrigação é sentar com ele e explicar desde pequeno o que significa uma Páscoa. O que é uma Páscoa? Nossa, meu filho, você está de coelhinho, está lindo, eu vou tirar foto tua, eu vou botar no mural, eu vou fazer até um porta-retrato, está lindo. Eu tenho uma foto do João de coelhinho, de Páscoa, de quando ele tinha 3 aninhos, né, João? A coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. O problema não está nisso, não. O problema não está nessa situação, não. O problema é eu ensinar para ele que, olha só, está lindo, você é o coelhinho mais lindo do mundo. Só que é o seguinte, não tem nada a ver com Páscoa. Irmão, se depois de passar esse negócio de Páscoa aí, você quiser, sobrou, encalhou os ovos de Páscoa, quer comprar um ovo de Páscoa e você quer dar para o teu filho comer lá, tu dá para o teu filho comer. Mas no dia da Páscoa não é saudável você chegar com o ovinho de Páscoa, que na outra Páscoa que vem ele vai esperar o ovinho dele. Ele não quer saber se Jesus ressuscitou, ele está se lascando para Jesus. A verdade é essa. Ele não está nem ele não quer nem saber quem é Jesus, ele quer saber o tamanho do ovo que ele vai ganhar. Ele quer saber
se é o ovo do Homem-Aranha, se é o do Batman, se é o do Marvel. Ele quer saber se é o do Hot Wheels. Ele quer saber qual vai ser o ovo dele, que tamanho vai ser, qual o morrer. Se Jesus ressuscitou, se ele morreu, ele está nem aí. A verdade é essa. Então, nós não devemos estimular a criança nessa prática, mesmo que a gente tenha condição. Tem gente que não dá porque não tem condição, e às vezes é bom, que se desse dava. Então, mesmo a gente podendo dar, a gente pode até ter a atitude de dar, mas a gente tem que ensinar que aquilo ali é só um chocolate diferente para a pessoa comer, que infelizmente só tem nessa época do ano, mas que não tem nada a ver com Páscoa, que você não está dando para Páscoa. Ou você dá bem antes da Páscoa, que já um mês antes da Páscoa já tem chocolate por aí, já tem ovo por aí. Ou você dá um mês antes, ou você dá, quando chegar na Páscoa, aí o meu ovão. Aquele é só um chocolate, meu filho. Senta aqui, eu vou te explicar o que é. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. A vitória que Deus nos deu, por Ele conseguir alcançar a salvação para nós. Nós somos salvos por causa disso. Isso é Páscoa. Porque, como diz a Bíblia, como eu falei aqui, nós temos que nos abster. Nós temos que nos abster. Vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma. As concupiscências carnais. Isso é uma concupiscência carnal. Isso é uma concupiscência carnal. Ela entra em guerra contra a nossa alma, porque nós estamos praticando algo que não é bíblico. Aí eu fui lá na frente, peguei um outro versículo que Deus me deu, que eu estava correndo essa palavra. Eu não queria ter essa palavra. Aí Deus me dá aquele versículo que nós acabamos de ler na frente lá, que nós venhamos a viver na verdade. E aí tem uma vírgula, ele fala assim: a tua palavra é a verdade. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque aí fora diz o que a palavra de Deus diz. Aí fora nos incentiva a viver coisas fora da palavra de Deus. E onde é que está a verdade? Não é na boca dos outros. A verdade está na boca de Deus, que é a palavra dele. E a preocupação o crente senta, o crente ouve a palavra, o crente escuta o ensinamento, mas na hora de cair na carne, cai com força. Na hora de ouvir coisa errada lá fora, rapidinho acredita e aceita. Passa anos na igreja ouvindo certo, mas basta um minuto lá fora, escuta uma besteira, já compra a besteira que foi dita lá fora. Já aceita a besteira que foi dita lá fora. Dentro da igreja ouviu 1 milhão de coisas que são verdades para a vida dela, que são verdades para a vitória dela. Escuta 1 milhão de coisas dentro da igreja, direta da palavra de Deus. Mas quando chega lá fora, escuta uma coisa só e acredita lá de fora e deixa de dentro aqui jogado. Sabe qual é o problema? Se você ficar com qualquer palavra que não seja de Deus, você está perdido. É isso que eu quero que você saia daqui nessa noite. Por isso que eu costumo falar que quando eu falo com alguém, eu não falo de mim. Sabe por quê? Porque a minha palavra não vale de nada. A minha palavra não muda a vida de ninguém. Por isso, quando eu falo com vocês, quando eu falo com qualquer pessoa, eu sempre busco falar da palavra, porque a verdade é a palavra. E eu não posso, o meu medo é eu ficar aqui anos na igreja, eu estar aqui me matando, eu estar aqui me esgoelando, eu estar aqui tentando, eu estar aqui falando, eu estar aqui dizendo, eu estar aqui estudando, eu estar aqui dando a palavra para mim, e de repente, quando for ver, você está lá fora, porque você for escutar aquilo que não era para escutar,
e você foi dar ouvido daquilo que não era para dar ouvidos, e você acabou se embreando para a concupiscência da carne. Você acabou fazendo aquilo que a carne te agrada, ou aquilo que agradou tua carne ouvir. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa. O que a gente leu aqui? O que a palavra está querendo dizer nisso aqui? Sabe o que a palavra está querendo dizer nisso aqui? É que, olha, larga a carne, larga as vontades da carne, larga o desejo da carne e vive na verdade. Aí lá na frente, no texto de João, ele fala assim, olha só, ele vira e fala uma coisa, né? Fala uma coisa muito séria, né? Ele fala uma coisa muito séria aqui, né? Ele vira e fala assim, o João 17, santificai-vos na verdade. Que ele vai dizer, olha só, vive. O que é santificação? É viver, é colocar a verdade como direção para a minha vida. Aí ele vira e fala assim, tudo bem, mas aí, se ele termina aqui, ele podia virar e falar assim, mas vem cá, onde é que está a verdade? Mas vem cá, qual é a verdade? Ele não deixa nem perguntar isso. O versículo continua dizendo, santificai-vos na verdade. Antes que alguém perguntasse para ele, qual verdade é essa? Ele vira e fala, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, ele ensina. No versículo de 1 Pedro fala, olha, larga os desejos carnais, larga a vontade carnal. Por quê? Porque elas combatem contra a alma. O que é isso? Elas têm uma guerra contra a alma. Tem uma guerra contra a alma. Aí João fala, olha, santifica-te na verdade. Ou seja, caminha na verdade. Ou seja, ouça a verdade. Ou seja, viva a verdade. Sabe por quê? Porque só a verdade pode abençoar a tua vida. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o inimigo trabalha. E a gente sabe por experiência que ele trabalha inclusive dentro da igreja. Ele trabalha inclusive dentro da igreja para quê? Para te tirar da verdade. Por quê? Porque ele precisa, para ele conseguir vencer você, para ele conseguir destruir você, para ele conseguir derrubar você, para ele conseguir afundar você, ele precisa te tirar da verdade. Por quê? Porque se eu estiver trilhando o caminho da verdade, eu estou sendo abençoado. Se eu estiver dando ouvido à verdade que é pregada, que é essa palavra aqui, não tem como você ser derrotado, não tem como, né? Como a gente canta aqui, não tem galinha preta, não tem sangue de bode, não tem charuto aceso, não tem vela 7 dias, não tem nada que a pessoa possa fazer que venha te derrubar. Porque eu estou santificado na verdade, ó, a minha direção, o meu norte está na verdade. Só que o inimigo trabalha para nos tirar da verdade. Ele trabalha para nos... Eu falei isso aqui no outro dia. A serpente foi induzir a Eva a comer a fruta para poder aceitar a verdade. Qual era a verdade? A ordem de Deus: não coma desse fruto. Não coma desse... Ou seja, as bênçãos que Deus tinha para Eva e para Adão estava sob uma instrução. Irmão, preste atenção, olha a coisa séria que é isso. Imagina, a Bíblia fala que Deus colocou Adão e Eva num jardim. Era numa floresta, num lugar. Ali tinha de tudo. Todos os animais estavam ali para comer. Todas as frutas estavam ali para comer. Todas. O que você imaginar de fruta, estava ali para comer. Ou seja, Adão e Eva não estavam assim, morrendo de fome. Meu Deus do céu, não tem um bicho aqui, não aparece nem uma mosca para a gente comer. Não tem nenhuma mariçoca, nada para a gente meter o dente.
Os caras estão morrendo de fome. Fruta, essa fruta vai estar morta. Esses pés de manga não dá nem manga. Entendeu? Esse pé de laranja não dá laranja nenhuma. Pô, estão morrendo de fome. Só tem a fruta que Deus mandando comer. Ah, só tem aquela... Ah, só tem aquela... Olha, tá ficando bravo, estou com fome. Estou com fome, eu vou... Estou olhando aí, já estou... Passou um dia, passou 2 dias. Com uma semana, já está derrubando a árvore para comer ela toda. Não! O jardim era lotado de comida. O jardim do Éden tinha tudo quanto era fruta. E tudo quanto era verdura. E tudo quanto era alimento para comer. A ordem de Deus era: não coma só uma fruta. O que a desgraça daquela praga, daquela serpente foi fazer? Vai lá e come, não é bem assim não. Ó, aquela fruta é boa. Rapaz, você não comeu ela não? Caramba, pô, aquela fruta ali, ó, não tem sabor nenhum no jardim igual daquela fruta. Se tu comer, tu vai ficar doido, é muito boa. Ah, meu irmão. Eva largou o que Deus falou. Eva largou o que Deus ordenou. Ou seja, Eva largou a verdade. E caiu na lábia do diabo. Ali começou a desgraça, irmão. Ali começou a desgraça. Ali começou a tudo dar errado na vida do ser humano. Tudo por causa de quê? Porque foi ouvir aquilo que não sai da boca de Deus. Irmão, olha só, aquilo que não sai da boca de Deus não serve para nada. Aquilo que Deus não falou não serve para nada. O que Deus fala é que serve para a minha vida. Quando eu preciso tomar uma atitude, quando eu preciso tomar alguma atitude, eu vou para a palavra. Eu vou para a palavra. Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou para a palavra. Por quê? Porque ela é meu guia. Quando eu preciso saber qual é a decisão que eu tenho que tomar, eu vou para a palavra. Como eu falei para vocês aqui, quando João ficou, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, eu fui para a palavra. Abri a palavra e Deus falou para mim assim no versículo que eu olhei assim: em São voltará para casa. Aquilo aí acabou para mim. Meu filho vai voltar para casa. Sabe por quê? Porque foi a verdade que falou. A mentira estava na boca do médico. Não vai viver, vai morrer, vai acontecer, vai isso, vai aquilo. Estava ali. Mas a verdade estava nessa palavra. E eu fiquei com o que Deus falou pela palavra. Quando você escolhe ficar com a palavra de Deus, não tem como você não ser abençoado. Agora, quando você escolhe ouvir qualquer outra boca que não é de Deus, você pode cair numa armadilha e se arrebentar todo. E não adianta eu falar isso aqui hoje e amanhã ou depois tu já esquecer e tá lá o diabo fazendo tua cabeça tu cair. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que entender que quando estiver lá fora o diabo em cima de mim, eu me lembrar: opa, a palavra que Deus falou na igreja, eu fico com a verdade. Eu fico com a verdade. Eu fico com a verdade. Por quê? É a verdade que vai abençoar minha vida. É a verdade que vai fazer minha vida ir para frente. É a verdade que vai fazer eu ser abençoado. É verdade. Só que eu tenho que entender que o diabo não vai querer me deixar caminhar na verdade. Não vai querer me deixar. É como eu estou te falando aqui. Daqui a pouco vem Gil passando pela Páscoa. Tem muita gente, já teve gente aqui que pediu. Perguntou para mim: pastor, o senhor vai trazer chocolate na Páscoa? Como é que é? É para dar para as crianças, vai trazer chocolate. Tu está com isso aonde? Lá na Pacoval aconteceu isso comigo. Pastor, o senhor, como é que vai ser uma coisa? Que as crianças vão ver, ganhar chocolate e não vai ganhar? Eu falei assim: irmã, quer dar chocolate, dá no Natal, daí até época do ano. Negócio de ensinar a criança que tem que comer chocolate numa época tão séria dessa, num acontecimento tão sério desse. Nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus.
Nós estamos comemorando a vitória que Ele teve na cruz do Calvário para nos salvar. Eu estou preocupado com o ovo de Páscoa que eu vou dar para meu filho. A Bíblia fala que eu tenho que ensinar o caminho que a criança deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Eu tenho que sentar no meu filho na época de Páscoa, igual ele sentava com ele quando era negócio de Corme Damião. Não pega saco de Corme Damião. Não pega saco de Corme Damião. Aí ele chegou a ponto de fazer vergonha na rua. Ele falou assim: eu não posso não porque eu sou crente. Eu não pego não porque eu sou crente. Aí ele foi cara dela, ele falou: não posso falar nada, postura, eu ensinei. A mulher foi dar na rua, não. A mulher foi dar assim aqui, um saquinho de docinho, não sei o que. Ao Júlio que ele, não posso não porque eu sou crente. Eu não posso comer esse filho assim não. Tu quase morreu. Aí, a minha cara eu fiquei meio constrangida. Eu fiquei meio, mas eu ensinei. Verdade, eu ensinei, então ele fez aquilo que eu ensinei. Então o João nunca pegou um saquinho de Corme Damião na vida. Nunca. Isso é o que? Ensinamento. Agora chega a época de Corme Damião, meu irmão, tem muito filho de crente aí pulando casa, correndo atrás de Corme Damião, pegando doce, fazendo uma bacia cheia de doce e botando doce de macumba para dentro. Nós temos que aprender aonde está o certo, o que é certo. Sabe para quê? Para depois a gente não sofrer. A vida aí fora nos ensina muita coisa errada. Isso acontece? A gente aprende. As coisas certas de Deus, a gente dificilmente aprende. As coisas certas de Deus, a gente dificilmente pratica. Agora as erradas, tá aí, ó. Já passamos o carnaval, eu às vezes chegava da igreja, do culto, eu queria ir rápido lá no supermarket para comprar alguma coisa para a gente comer, ia lá rápido, às vezes quando chegava em casa, eu ia até com medo, porque eu tinha que passar no meio do carnaval. Se alguém me visse, era mais perturbado se fosse quem Miranda, eu falava: não, pastor, tá bem pulando carnaval. Eu lá de social, de gravata, calça social, todo mundo olhando para minha cara, parecia até aberração. Eu passando no meio daquele tumulto todo lá, para conseguir entrar no supermercado e comprar o meu lanche para eu e minha família comer. Eu tenho que ter posicionamento. Aí tu passa, tu vê crente lá parado, comendo churrasquinho, bebendo negocinho. Ah, é carnaval, mas tô aqui só comendo, bebendo. Ô irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? A gente, para praticar o certo, é uma novela desgraçada. Agora, para a gente praticar o errado, a gente pratica com uma facilidade muito grande. Tá vendo aí? Acabou a Páscoa, vai entrar daqui a pouco a festa junina. Tu vai ver vários lugares, festa jesuína, festa da roça. As igrejas botam uma porção de nome de festa aí. Tá aí. E a prática é a mesma. É fazendo bilhetinho para a criança vender. E se vender, quem vender mais bilhetinho é o rei da festa jesuína. Quem vender mais bilhetinho é a princesa da festa jesuína. E a gente está aí, assinando embaixo dessas heresias. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmão, se eu colocar essa palavra como verdade na minha vida, eu vou começar a ver coisas acontecer diferentes. Eu vou começar a ver milagres acontecer na minha vida. Eu vou começar a ver o diabo perder na minha vida. Porque na minha vida o diabo entra ano e sai ano. Ele tenta, mas ele sempre cai esborrachado no chão. Porque eu caminho. Irmão, se eu não caminhasse, se eu fosse 10% do que esse povo fala de mim,
Eu já tinha fechado essa porta, já tinha sido morto, já estava no hospital, estava debaixo de 7 palmos. Sabe por quê? Não consegue o que eles querem? Porque, é na verdade que eu caminho. Eu não quero saber. Eu não quero saber nada de A, de B ou de C. Eu quero saber de trilhar a verdade. E se você fizer o mesmo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se coloque de pé que eu vou orar por você nessa noite. Pedir a Deus para abençoar e que